Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Fiz e Finanças, o nosso programa semanal que vai deixar você muito bem informado, papo direto, rápido e prático de tudo que aconteceu nessa semana que foi muito complicada. Teve inquilino pagando aluguel atrasado, teve compra de fundo, compra de imóvel, repercussão do caso da Gramado em diversos outros fundos de um relatório que a gente fez que ficou porrada demais. Vou comentar sobre esse relatório também, mas antes vamos falar sobre esse cenário macro que foi tomado praticamente a semana toda pelo caso do arcabouço fiscal. Para quem não sabe o que é arcabouço fiscal, bem rápido aqui, é um conjunto aí de regras que estabelece um gasto máximo limitado a 70% da receita que foi apurada no ano anterior. E, por exemplo, se o governo ficar abaixo desse valor, né, de receita, e as despesas do ano seguinte podem crescer somente aproximadamente 50% da receita, como se fosse um tipo de punição para que as receitas sempre ultrapassem os gastos, né, para o governo não gastar mais do que ele arrecada. Então, existe uma série de regras e bandas que delimitam, né, esse crescimento dos gastos públicos, mas o principal objetivo é gerar superávites na economia, ou seja, arrecadar mais do que gasta. Lembrando que o arcabouço vai ainda rodar no Congresso, é um processo que pode ser modificado, vamos acompanhando aí os próximos passos, mas o mercado de modo geral gostou bastante aí e repercutiu. Alguns economistas, claro, levantaram algumas dúvidas sobre de quão execuível são, né, essas metas que foram colocadas. Tivemos também a ata do Copom, que manteve o mesmo patamar da Selic pela quinta vez seguida e reforçou num tom duro, ou no financeiro aí do nosso querido autor, um tom hawkish, que os principais pontos foram ali das desconexões, da apresentação desse arcabouço, né, mais sólido com o início de corte de juros. Também teve um tom aí de apelo, de serenidade, também mais paciência depois de investidas aí do governo tentar marretar a Selic a todo custo. Os problemas do governo não acabam, né? Deixar bem claro isso, com uma simples canetada ou um papel timbrado que vai resolver todos os problemas dessas dívidas e que não param de crescer, de arrecadação. Então, foi um tom aí também para o BNDES, que está baixando juros, então também teve uma puxada de orelha no BNDES, que está colocando mais dinheiro em circulação, que vai contra aí a questão do Banco Central, que quer manter um juros um pouco mais baixo. Então, sobre índice econômico, a gente fechou o Ibov com 3% de alta, né, nessa semana, fechando com 101.800 mil pontos, terminando o mês aí com uma queda de quase 3%. O IFIX terminou com meio de lado ali também, queda em 0,34%, com 2.760 pontos, fechando o mês um pouquinho aí com uma queda de 1,69%. E vamos para os eventos que chamaram a atenção. O HCTR11, DEVA11, o TORD, VSLH e Iridium foram os principais protagonistas desta semana, que na verdade foi uma continuação da repercussão do dia 22 da semana passada, onde a Gramado Parks conseguiu na justiça a suspensão do pagamento ali das obrigações referente aos CRIs, que são estruturados pela ForteSec. Nosso time de research apurou aí cerca de 14 fundos envolvidos, exposto ao devedor da Gramado Parks, em um montante de aproximadamente 1,33 bilhão, na verdade, com diversos níveis de exposição. Então, nós fizemos um relatório bem completo. Vou pedir para o Vini colocar aí na descrição o caminho desse relatório, para você já aproveitar e assinar o Clube FI e ficar por dentro de tudo que está acontecendo dentro das principais polêmicas e recomendações também. E por que isso aconteceu? Trazer bem resumido para você. A juíza levou em consideração, né, a existência aí de 1.500 processos contra o grupo, muito relevante, né, dentro ali do segmento que ele está implementado no estado, no desenvolvimento do turismo, uma empresa que tem aí aproximadamente 2.000 colaboradores diretos. E essa decisão, a juíza mandou aí parar tudo e não tem mais pagamento nenhum, né, não teve execução de garantia, que incluíam as próprias ações do grupo. E no desenrolar da sexta-feira
teve uma grande reviravolta que foi a extinção desse processo. Mas como assim, Danilo, extinguir o processo? Então, a juíza ela determinou na primeira instância que impedia a tomada do controle da Fortesec na Gramado Parks, que era uma parte que era um quesito da execução dessa garantia. E na segunda decisão de um outro juiz derrubou essa obrigatoriedade na gestão da Gramado Parks, sem previamente precisar ser subjetivo a uma decisão judicial. E com isso, foi tomada a direção da empresa por um outro diretor que pediu a extinção do processo e o juiz extinguiu. Acabou tudo? Acabou a novela? Não. Próximos passos. Aguardar se realmente a empresa vai ter a saúde financeira para continuar quitando esses débitos, já que ele foi extinto, mas as dívidas ainda elas existem, né? Então, vamos observar se ela conseguirá pagar e continuar o fluxo operacional dela no nível saudável. Vamos trazer as próximas novidades e os próximos desenrolar deste fato. E o próximo fato relevante é do Parque Dom Pedro. Os fundos que estão relacionados a esse imóvel é um ativo, né, de shopping center localizado ali em Campinas. O PQDP11, Parque Dom Pedro Shopping Center, ele detém cerca de 20% do shopping do FII Parque Dom Pedro, que é o SHDP11, e que por sua vez detém 74% do ativo físico. O PQDP11 divulgou um fato relevante que o SHDP11 foi notificado pela Receita Federal para cobrar aí uma multa de 400 milhões referente a IR, CSLL, PIS e COFINS, aquela questão daquela lei que fala que não pode ter mais de 25% do incorporador, que vocês conhecem bem. E o que pode acontecer? O SHDP11, ele, para resolver isso, pode emitir novas cotas para pagar a parte da multa ou vender parte do shopping para quitar, e o que afetaria aí direto o PQDP11. Considerando a participação do PQDP11 no SHDP11, a multa seria em torno de 80 milhões. O fundo, o HDP11, que possui também participação direta no shopping, ele não deveria ser impactado. E esse HPDP11, que é o fundo da rede, o HGBS11, que tem participação, na minha visão, não pode ser que não tenha impacto, porque realmente ele investe direto no ativo e não tem essa questão do SHDP11. Então, o HPDP11 não seria enquadrado na Lei 9.779/99. Só que existe uma pequena possibilidade aí de o SHDP11 exigir judicialmente que o HPDP11 pague parte dos valores devidos aí referentes antes da cisão que ocorreu ali em 2019. Outro fato relevante foi do HGLG11, que é o fundo de logística gerido pela Credit Suisse. Anunciou uma aquisição, né? Já tinha anunciado uma aquisição do GTIS11, e a aquisição vai ser bem complexa, né? Foi um fato relevante bem destrinchado. A GTIS, para quem não conhece, é uma empresa grande também do segmento, e o HGLG já tem 14% do GTIS11. E o objetivo da Credit Suisse é uma cisão que tira a proporção da que ela tem dentro do GTIS, sobrando o restante que vai ser objeto da compra. Esse fundo, o GTIS, ele é um fundo bem alavancado, ou seja, ele possui bastante obrigações desses imóveis que ele adquiriu, e o HGLG estruturou uma operação que reduz essa alavancagem, porém, certamente acredito que vai assumir uma parte dessa dívida e vai aumentar a alavancagem do fundo. O que pode acontecer também? Pode haver uma nova oferta pública para angariar os fundos dessa aquisição. E nessa emissão de cotas, se o mercado não for muito comprador, pode ter algum sistema de troca de cotas onde o GTIS tem direito sobre o HGLG e vai ter troca de cotas do HGLG. Vamos acompanhar aí os próximos passos dessa aquisição e desenrolar também. Sobre o fato relevante do GGRC11, fundo também de logística, que adquiriu um imóvel do HGLG11, o imóvel de Uberlândia, sim, aquele que tem Americanas como locatário,
conseguiu uma renegociação aí, um descontinho de 8 milhões de reais. Agora a compra ela vai ser parcelada em 2 parcelas de 30 milhões cada. Um outro fato relevante que foi do HGRU11, fundo de renda urbana também gerido pela Credit Suisse. As coisas estão bastante animadas lá na CCHG, né? E ele vendeu mais uma loja pernambucana, são mais de 20 lojas vendidas, e essa foi no montante de aproximadamente 4,67 milhões, o que dá uma TIR de aproximadamente 18% ao ano, o que reflete aí 6% acima do valor do laudo de 2022. Então foi uma venda acima do valor patrimonial, ligeiro ali em torno de 6%. E o último fato relevante, a Tokstok estava inadimplente e pagou o seu aluguel no VILG 11, também fundo de logística. O aluguel que estava devido ali foi pago com multa, juros e inclusive os advogados do fundo que foram acionados. O montante chegou no valor de 12 milhões, uma boa notícia aí para o VILG que estava com o inquilino inadimplente. E vamos para a parte de maiores altas e maiores baixas. Eu não tinha feito essa parte até então. E vamos às maiores altas. Então, ficou ali entre o segmento de lajes corporativas. O HOFC, que vem sendo amassado aí durante o ano, subiu 6% no mês. E o PVBI 11 finalizou o mês aí com 5,12 de alta, né? Por que finalizando o mês, a gente está fazendo a apuração da semana? Porque sexta-feira foi o último dia do mês e eu fiz a apuração aí mensal. Depois teve o XPCI com uma valorização de 4,88, o RBRY também fundo de papel por 3,56 e o IBCR11 fundo de papel também com alta de 3,41. E as maiores baixas, vamos lá. DEVA 11 caindo 33,78 no mês, HCTR 32,2 no mês, Versalhes VSLH 11 caindo 28,4 no mês, Tordesilhas, o TORD 11 caindo 23,8 no mês e o quinto e último aí das 5 maiores quedas também fundo de papel BCRI 11 caindo 17. Configurou aí nas 5 maiores quedas sim os fundos que estavam ligados aí com maior exposição na Gramado Parques, também tinha o Iridium ali, que está com a nona maior queda com 9,50. Então, quedas fortes, aí o mercado precificou bastante esse risco. XPPR também já vinha numa queda depois, desde que assumiu ali, na verdade caiu acabou a renda mínima garantida, caiu o dividendo ali para cerca de 10 centavos, também vem sendo bastante amassado. E sobre os fundos mais comentados, eu fiz um levantamento aqui desses 5 fundos que eu comentei que foram os que mais caíram. Eles também foram os 5 fundos mais comentados do nosso fórum. Somando esses 5 fundos aí, também o Parque Dom Pedro, que teve essa questão aí da multa, tivemos 3.000 comentários. E é muito comentário em 5, 6 fundos. Nós estamos, né, bem felizes que vocês estão interagindo bastante no nosso fórum. E vamos para a parte final, que são as perguntas dos comentários que vocês colocaram. E vamos colocar aqui na tela também. O Josenildo Melo pergunta aqui: seria bom vídeos mostrando como avaliar a alavancagem dos fundos e como ter um balizador se a alavancagem está saudável ou está sinalizando um possível problema para o fundo? Excelente ponto. Eu acho que daria para implementar assim alguns estudos de caso, mas teria que ser alguma coisa bem resumida para o vídeo não ficar muito longo. E não é simples avaliar uma alavancagem, não é só você pegar simplesmente o passivo e dividir pelo PL. Esse número não fala muita coisa, porque você tem que ver o casamento dessa dívida com os vencimentos das principais amortizações no fluxo projetado desse fundo. Então, naquela alavancagem aqui de 30, 40 e 50, ela pode estar bem casada com o fluxo de recebíveis, ter uma dívida mais longa e ela não ter tanto problema, apesar de ser um fundo mais alavancado. Você pode ter uma alavancagem que ela é mais baixa e ter problemas aí já para o próximo ano ou para os próximos 2 anos, porque tem grandes amortizações. Mas me fala ali nos comentários qual fundo que você quer que eu avalie essa alavancagem
eu vou tentar fazer um resumo aqui e trazer para o próximo vídeo. Então comenta aqui qual fundo que você quer que eu veja a alavancagem. Segunda pergunta foi do Paulo Luci. RBRP11, barganha ou furada? Esse fundo ele realmente vem caindo muito e ainda tem um problema de vacância bem alta, com desafios bem consideráveis em regiões que são bastante secundárias. O mercado ele é tomador de yield, avalia às vezes sem tanto critério que tem dentro desse fundo, mas na minha opinião eu também tenho outros gostos para outros fundos. Então eu faço a cobertura, também acompanho a RBRP, mas nossas recomendações estão em outros fundos, tá bom? E a última pergunta é do Noel Júnior, sobre por que o VSLH11 está derretendo. Bom, Noel, você tem acompanhado aí os meus últimos vídeos e também o desenrolar do que eu comentei sobre essa semana. O VSLH ele também tem a Gramado Parks. Tem algumas polêmicas também que rondam esses fundos de conflito de interesses e etc. Esses ruídos, o mercado precifica esse excesso de risco e é natural que tenha volatilidade nesses fundos, tá bom? Essas polêmicas que rondam esse fundo, o mercado ele precifica esse excesso de risco, tá bom? Ficamos por aqui, esse foi o FIZ e Finanças. Deixe no seu comentário suas dúvidas, não esqueça de curtir o vídeo, envie para o seu amigo para que a gente ganhe mais alcance e até um abraço e até a semana que vem.